Eu quero trazer uma mensagem hoje chamada Um Lugar para Pertencer. Um lugar para pertencer. Nós estamos vivendo num tempo, querido, em que há grandes desafios de sermos igreja e de vivermos como igreja nessa geração. E existem desafios diversos. E ser igreja é um convite do Senhor a superarmos exatamente esses desafios. Os desafios que estão diante de nós, principalmente para uma era como essa, um século como esse, em que as pessoas estão muito secularizadas, estão muito humanizadas, e aí as pessoas hoje têm tomado as suas decisões, suas escolhas. Ser igreja hoje, de fato, é uma decisão de muita conscientização e muita fé no nosso coração. E, acima de tudo, nós precisamos entender que nós temos uma missão em relação ao mundo, como igreja. Temos uma missão em relação à sociedade, como igreja. E essa missão não é uma observação apenas. O Senhor não nos chama para ser observadores. O Senhor não nos chama para ser juízes. Você não é chamado para ser juiz da vida de ninguém, nem para observar a vida de ninguém. Você é chamado por Deus para ser um observador, não como alguém que está sentado olhando, mas alguém que se levanta para fazer algo. Então, o nosso papel como igreja não é observar, mas é interagir com a sociedade, com esse mundo que precisa ver e conhecer a luz de Jesus através de nós. Jesus nos manda ir até a sociedade. Jesus nos manda como igreja fazer a diferença na sociedade, interagir com a sociedade. Nós não fomos chamados para assistir à decadência da humanidade, à decadência da sociedade, mas sim para interagir com ela, levando as boas novas do Evangelho, levando a boa notícia da esperança, que gera um efeito transformador na vida das pessoas. Eu não conheço nenhuma instituição na face da terra que tenha poder de transformar a vida das pessoas como a igreja de Jesus. Eu não conheço nenhuma instituição nesse planeta que tem poder de mudar caráter, mudar a essência das pessoas como a igreja de Jesus. Então a igreja, ela é algo precioso na vida de todos. Nós precisamos amar muito a igreja de Jesus, porque Jesus amou muito ela, ao ponto de dar a sua vida para que ela viesse a nascer. E sabe, como igreja local, nós amamos essa essência. Eu sou apaixonado por essa história chamada igreja local. E desde que eu me converti, há quase 23 anos atrás, eu não consigo mais me ver sem estar sendo igreja, sem ser igreja, porque o que eu sou hoje, o que eu conquistei hoje, eu devo à história com a igreja. Eu devo a minha dedicação à igreja. Eu devo a minha crença nessa palavra que muda, que restaura, que transforma qualquer coração. E como igreja local, a gente tem uma visão, a gente tem uma missão, a gente tem valores, que nada foge dessa palavra. A nossa visão como igreja local é: nós somos uma igreja família acima de todas as coisas. Uma igreja feita de família, uma igreja para famílias. E uma igreja em que a gente diz que é um lugar para recomeçar. Um lugar de recomeço, onde pessoas chegam aqui feridas, arruinadas, desesperançosas, e aqui encontram uma nova esperança, um novo caminho. Aqui encontram uma família que está de braços abertos para receber. Como nossa missão, nós temos como igreja é ganhar pessoas para Jesus. E nunca vai deixar de ser isso. Sabe, nosso coração pulsa por pessoas. A nossa programação, nós somos intencionais em tudo para tocar e alcançar corações de pessoas. E ao ganhar pessoas, agora a gente vai formar pessoas como discípulos de Jesus. E depois nós vamos despertar o coração dessas pessoas para que elas sejam líderes eficazes nessa geração. Que elas marquem aonde elas estiverem, que elas gerem uma grande influência onde elas possam estar. E quais são os nossos valores, pastor? Nós somos uma igreja que crê e vive a palavra de Deus em amor, incluindo pessoas na família da fé. Você sabe que aqui é uma família da fé. Eu sei que você tem uma família biológica, mas você ganhou uma família da fé. Olha para essa pessoa que está ao seu lado, ele é seu irmão, faz parte da sua família. Então esse mesmo amor que está sobre você está também para ele. Amém? Então nós somos uma igreja que amamos incluir pessoas na família da fé e trazer o sobrenatural à terra. Essa é a igreja, a família que ama. Bem-vindo à igreja, a família que ama abrir as portas para que você possa conhecer e não só visitar, mas ser também família nesse lugar. Amém? Deus ama a sua igreja e
tudo faz para o bem dela. Sabe, Deus ama a sua igreja e faz tudo para o bem dela. E olha, é para desfrutar melhor desse benefício divino destinado à igreja que você deve entender esse processo e buscar amadurecer nesse processo. A maturidade é um convite de Deus para você saborear as grandes riquezas que Deus tem para a sua igreja. Você só consegue experimentar dos tesouros e receber da grande herança do Senhor quando você vai amadurecendo no seu processo chamado igreja. E todos nós passamos por isso, amém? Há 23 anos atrás eu não tinha entendimento e o coração e a fé que eu tenho hoje. Depois de 23 anos eu posso olhar para a minha vida e dizer o quanto eu amadureci, o quanto eu cresci com as experiências chamada igreja. O quanto isso foi valioso para a minha vida e me tornar o homem que eu sou hoje, o pai que eu sou hoje, o marido que eu sou hoje, o líder que eu sou hoje. Eu devo isso às experiências que eu vivi na igreja. É por isso que você não pode viver sem igreja. Você está me entendendo, amém? O convite do Senhor nunca será para você visitar a igreja, mas para você pertencer a uma igreja. Jesus amou tanto a sua igreja. E o que nos cabe hoje é amá-la da mesma forma. A igreja não é e nunca será um lugar para apenas se visitar, mas um lugar para pertencer. E por que você deve amar a igreja? Por algumas razões, como por exemplo, é em sua igreja que você recebe a palavra de Deus. Amém? Por uma pessoa que você entende que é de Deus para a sua vida. E ali você é alimentado, ali você é fortalecido espiritualmente. Por que você deve amar a igreja? Porque é em sua igreja que você exerce os dons que Deus te deu. Sabe que Deus te deu talento. Sabe essa coisa que você sabe fazer como ninguém? Deus te deu esse talento para você usar na direção da sua igreja. Sabe por que você deve amar a igreja? Porque é na sua igreja que você encontra irmãos que se tornam verdadeiros amigos. É na sua igreja que você encontra pessoas que vão te ajudar, vão te aconselhar com sabedoria, com oração, com companheirismo. Você não encontra isso em lugar nenhum. Lá fora você tem que pagar para ter um atendimento, para ter uma consulta com um psicólogo, com um psiquiatra. Aqui você tem aconselhamento em todo tempo, em todo momento. Você tem gente de Deus na sua vida, na sua direção, orando por você, pagando um preço pela sua vida. Onde você encontra isso? Você está conseguindo entender, não? Por que você deve amar a igreja? Porque é na sua igreja que a sua próxima geração, ela vai aprender o caminho da palavra de Deus a partir de você. Sabe por que você deve amar a igreja? Porque é na sua igreja que você encontra pastores, líderes, ministros, obreiros que trabalham orando para abençoar a sua vida. Que dormem menos para que você durma melhor. Que investem na sua vida querendo o seu melhor e o seu crescimento. Que amam ver a sua prosperidade, amam ver as suas conquistas. Só na igreja a gente encontra isso. Sabe por que você deve amar a igreja? Porque é na sua igreja que você tem a oportunidade de praticar o amor. A oportunidade de praticar a graça do Senhor, o perdão de Jesus, a misericórdia e, acima de tudo, a humildade no seu coração através dos relacionamentos. Sabe onde a gente é mais esticado? É na igreja. Porque é na igreja que a gente tem que exercitar o perdão, que a gente tem que exercitar o amor, que a gente tem que exercitar a graça para com as pessoas que falam conosco, porque são humanos e são imperfeitos. Mas é na igreja que a gente aprende a ser diferente. É na igreja que a gente aprende a ser uma nova mulher, um novo homem. Por isso que você deve amar a igreja de Jesus. Você está me entendendo ou não? Então o convite hoje é decida pertencer e não só ficar a visitar. E sabe o que quando eu decido pertencer, o que isso vai atrelar na minha vida? A gente aprende com esse texto que nós lemos. Que Paulo aqui está falando da igreja e para a igreja. A carta de Paulo a Efésios é falando sobre a igreja e para a igreja. E Paulo vem falando, fazendo essa analogia com o relacionamento de Cristo com a igreja, do marido com a mulher, do pai com o filho, do filho para com o pai. Paulo vem falando de uma igreja família. Uma igreja que tem essa essência de, acima de tudo, entender que faz parte de uma família e que essa outra pessoa também faz parte da sua mesma família. Então, quando eu decido pertencer a uma igreja, primeira coisa, eu tenho que entender que eu vou receber influência e influenciar
outras pessoas. Sabe, nesse texto aqui, Paulo começa dizendo assim, do verso 1, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Essa era a realidade de todos nós. Aí ele diz, todavia, porém, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que amou a você, Ele te deu vida juntamente com Cristo. Quando você ainda estava morto, Ele te deu vida. Quando você ainda estava sem esperança, Ele inaugurou um novo tempo na sua vida. Quando você ainda estava perdido, Ele te fez achar um caminho. Quando você ainda estava com um coração endurecido, Ele te fez encontrar um coração que gera vida. Sabe por que isso? Porque Ele te ama tanto. Sabe, o Senhor ama tanto as pessoas que Ele não quer que as pessoas vivam sem um lugar chamado igreja. E olha, o que acontece aqui, que a gente entende, isso é uma influência, sabe, na vida de uma pessoa. O que Paulo está dizendo aqui, é que há um poder na igreja de influenciar a sua vida para um caminho correto, para um caminho de bem, coisa que o mundo não vai te dar jamais, coisa que lá fora você não encontra isso. E preste atenção no que eu vou te dizer, porque todo lugar tem um poder de influenciar você. Todo lugar que eu e você, a gente vai ou a gente decide pertencer, tem um poder de gerar uma influência em nós. Por exemplo, você pode ser hoje um reflexo da sua família, da influência da sua casa, do convívio com as pessoas. Ou mais, você pode ser uma influência da rua que você mora, ou da comunidade que você mora. Você pode estar, sabe, de forma involuntária, às vezes, exercendo um reflexo da influência que você recebe do meio que você vive. Porque isso é real e isso é humano. Todos nós, de alguma forma, somos influenciados, porque influência é a ação de um agente físico sobre alguém ou alguma coisa, sustentando modificação naquela pessoa. E aí, querido, a igreja, ela tem um poder de gerar uma influência na sua vida. A igreja, ela tem um poder de gerar influência no nosso coração. Nós precisamos ser um reflexo dessa influência, porque a igreja, ela gera uma influência de um novo estilo de vida, que Paulo está dizendo aqui, vocês estavam mortos, mas Jesus achou, transformou vocês, e agora vocês são outra pessoa. Uma influência de um novo estilo de vida. O reino de Deus precisa ser a nossa nova e maior influência. E sabe quando a gente entende quando alguém pertence a uma igreja? É quando ele começa a ser mudado por essa influência. Quando alguém só visita a igreja, ele não reflete influência de mudança, porque ele só está visitando. Então ele vai embora, não tem compromisso nenhum, mas quando ele decide pertencer, sabe, ali vai ser uma influência na vida dele, ao ponto de transformar o coração, a mente, sabe, o estilo de vida, a forma de ele tratar. Eu conheço, querido, de perto, e esse que vos fala é um grande testemunho disso. De um homem que não queria saber de família, mas com a influência da igreja, a gente começa a aprender sobre o valor da família. Um homem que não queria saber de casamento, mas com a influência da igreja, a gente começa a aprender sobre o valor do casamento. Um homem que não queria saber de filhos, mas com a influência da igreja, a gente começa a aprender sobre a herança que os filhos são na nossa vida. Se você pertence a igreja precisa influenciar você. Você está me entendendo, amém? Você precisa encontrar as marcas dessa influência na sua vida. E quando a graça é o ambiente daquele lugar, sabe, a cultura, ela vai dar ao coração das pessoas a oportunidade de se manifestar, de manifestar graça para com demais pessoas. É por isso que a primeira coisa é quando nós pertencemos a um lugar, nós recebemos a influência daquele lugar, mas também nós passamos a influenciar outras pessoas. É normal isso. Eu me lembro quando eu me converti, os primeiros meses eu comecei a me deparar com uma realidade diferente daquilo que eu acreditava, daquilo que eu estava acostumado a viver, da forma de me relacionar com as pessoas, sempre querendo tirar proveito, sempre olhando com um olhar, sabe, um olhar atravessado, sempre desconfiado. E quando você vai se relacionando com a igreja, os irmãos chamam para perto, leva para casa e você fica com aquele olhar atravessado, dizendo, o irmão quer saber da minha vida. E aí o pastor diz, agora esse é o teu líder. Você, o líder. Aí o líder fica dizendo, e aí, como é que você está? Você não me contou nada da sua vida. Eu tenho o que para contar, meu líder, para você? Que negócio é esse de eu estar abrindo meu coração, contando a sua vida? Aí Deus vai tratando com o teu orgulho, Deus vai tratando com o teu egoísmo, Deus vai tratando com a tua solidão, vai quebrando um monte de coisa e você vai começando a perceber uma influência. Daqui a pouco você está contando tudo para a pessoa. Você está abrindo seu coração porque você sabe que valor isso tem e que resposta isso vai ter na tua vida.
E eu me lembro que quando eu me converti, no primeiro ano, eu enfrentei uma grande resistência dentro da minha casa. Minha família é extremamente católica. Minha avó passou meses sem falar comigo. As pessoas já olhavam para mim atravessadas, dizendo, é crente agora. E aí, a minha família começou a perceber a influência que a igreja estava trazendo para mim. Logo na mudança de vestes, na mudança de falar dentro de casa, eu já não era mais aquela pessoa grossa, impaciente. E aí começaram a ver alguma coisa mudar, dizendo, o que está acontecendo com esse menino? E aí, sabe o que foi fazendo eles começarem a perceber que a escolha que eu tomei era uma escolha acertada? Eles começaram a abrir o coração e dizendo, que bom, vai para a igreja hoje, meu filho, vá para a igreja, porque a igreja está mudando você. Glória a Deus pela igreja de Jesus que consegue nos dar uma nova oportunidade de mudar o nosso coração. Você pode aplaudir o Senhor por isso? A influência que nós recebemos num lugar como esse, ela precisa também sair de nós, porque a influência é fluir de dentro para dentro de outra pessoa. É o que flui de dentro para dentro. E a gente precisa ter esse entendimento. Sabe, de um novo estilo de vida, de um novo procedimento, é o que Paulo está dizendo aqui. E é engraçado porque toda família tem o seu estilo, não é assim? Toda família tem o seu estilo, toda família tem o seu perfil. A família dessa pessoa que está ao seu lado é diferente da sua, talvez. Tem aquela família que é mais festeira, tem aquela família que é mais pacata, tem aquela família que é da risadagem, tem aquela família que é da seriedade, tem aquela família que todo mundo está largado, tem aquela família que todo mundo é organizado. Cada uma tem um estilo, amém? Mas não deixam de ser família. E a igreja também tem o seu estilo, mas não deixa de ser família. Essa é a essência que Paulo está falando nesse texto. Quando você pertence à família da fé, o seu andar já não é mais o mesmo. Seu pensamento já não é mais o mesmo. Seu coração já não é mais o mesmo. Então passamos a influenciar pessoas, a fazer outras pessoas desejarem também a conhecer essa família e a pertencer a essa família. Mas quem visita só? Quem visita não se preocupa com isso. Quem vai na sua casa visitar a sua casa não se preocupa em ser influenciado pelo estilo de vida que você vive, porque só está visitando. Mas quem decide fazer parte do seu rol, do seu relacionamento, dizer, agora você é meu irmão, eu sou dessa família também, aí a pessoa agora vai receber essa influência e vai querer que outros também conheçam. Lembra quando André conheceu Jesus? A primeira coisa que ele fez foi ir lá e buscar os seus irmãos, dizendo, olha, eu achei o Messias, eu achei aquele que está mudando a história, que está mudando a minha vida, vocês precisam conhecer ele também. Vem e vejam. Aí o Natanael disse, pode alguma coisa sair boa lá daquela casa? Pode alguma coisa sair boa aqui da Mostardinha? Pode alguma coisa sair aqui boa do Bungi? Pode alguma coisa sair boa de São Martim? Pode alguma coisa sair boa de onde você mora? Você tem que dizer, venha e veja com seus olhos o que Deus está fazendo. Vem ver. É o nosso maior convite aqui, que as pessoas olham para a igreja, parede preta, é luz, é fumaça, é não sei o que, é pastor com calça rasgada. Venha e veja, porque aqui você vai encontrar a presença do Senhor, meu irmão. Amém. Que tal contagiar mais alguém para conhecer a sua família? Se você pertence a esse lugar, você não pode se calar. Você tem que influenciar as pessoas, dizer, eu tenho uma família que você também precisa conhecer. Venha e veja. Amém? Porque tem mais lugar aqui para mais alguém. Tem um lugar para mais uma pessoa. Ame a igreja mais do que a saúde da igreja, querido. Ame a igreja mais do que a saúde da igreja. É um lugar para chamar de seu. É um lugar para chamar de meu. E esse lugar é sobre pessoas. É um lugar de esperança, um lugar de recomeçar histórias. Uau! Então, se você é influenciado, você precisa estar aberto também para influenciar. Amém? É o que Paulo diz aqui, ó. Vocês agora já estão com vida em Cristo. E agora Cristo espera algo de vocês. Segunda coisa que eu entendo aqui, quando alguém pertence, recolhe realidades desse lugar e transmite a outras pessoas. Versos 6 e 7, a palavra diz, Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar no lugar celestial em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza da sua glória,
Jesus colocou você no lugar assentado na presença dEle. Claro que isso é uma visão espiritual, é uma realidade espiritual na minha e na sua vida para hoje, que somos igreja. Mas ele diz mais nesse texto, ele diz para que você mostre nas eras vindouras a grande riqueza da graça de Deus na sua vida. Então, se nós pertencemos a um lugar, nós recolhemos desse lugar tesouros preciosos para que a gente possa transmitir a outras pessoas. Nesse lugar, querido, nós experimentamos dois cuidados de Deus, independente da circunstância. Deus cuida de você aqui. Você pode dizer, essa pessoa, sabe o lugar onde você é mais cuidado por Deus é na igreja do Senhor. Diga essa pessoa, o lugar onde você é mais cuidado por Deus é na igreja do Senhor. Jesus diz aqui, nós estamos assentados nas regiões celestiais. Que lugar é esse? Diga assim, que lugar é esse, pastor? Um lugar de provisão. Jesus diz assim, vocês estavam mortos nos seus pecados, mas eu te dei vida, e eu não só te dei vida, eu enxertei você em um lugar, eu coloquei você em um lugar. Que lugar é esse? Lugar de provisão para mim e para a sua vida. É um lugar de alegria, é um lugar de graça, é um lugar de amor, é um lugar de perdão, um lugar chamado família, um lugar chamado igreja. Um lugar chamado igreja, um lugar de amor. Mas pastor, eu não me sinto tão amado assim. Ame a igreja mais do que a saúde da igreja. Um lugar de perdão, um lugar para você chamar de seu. Neste lugar nós precisamos aprender a recolher tudo o que Ele tem para nos dar. Sabe, tem pessoas que só visitam, tem pessoas que têm um coração ainda fechado, tem pessoas que ainda, sabe, por alguma experiência ruim que tiveram com a igreja, alguma marca, alguma decepção, e aí ficam sempre desconfiadas, ficam com olhos atravessados. Mas escute, se você pertence ao lugar, você precisa recolher desse lugar tudo que esse lugar tem para te dar. Tudo que esse lugar tem para te dar de bom, você recolhe. Porque você vai usar isso na direção de alguém. Alguém mais que precisa do que você está recolhendo. Se Jesus te levou a esse lugar, sentado na presença dEle, é porque tem provisão para as tuas necessidades, para as tuas fragilidades, para as tuas dores. Porque Jesus te chama como você está, mas Ele não te deixa do mesmo jeito. Ele trata de você para enviar você nessa geração. E sabe quais são os teus maiores? O teu maior ministério é onde nasce a tua maior cura. A maior cura que eu recebi foi o maior ministério que eu exerci. E é isso que Jesus quer de mim e de você nesse tempo. Porque a obra que Jesus quer fazer em você, Ele vai querer fazer através de você na direção de alguém. Quantos têm sido curados por Jesus aqui? Quantos têm sido transformados pelo Senhor? Quantos têm sido mais libertos pelo Senhor? Então a obra que o Senhor está fazendo na sua vida ou na sua família, tenha certeza que Ele vai querer usar você para fazer na direção de mais alguém. Você entendeu? Amém? Quando Jesus resolve nos libertar de uma área de aprisionamento, Ele vai querer nos usar nessa área para libertar mais alguém. Você percebe isso? Pode observar que é assim que Jesus trabalha na sua vida. O texto aqui nos ensina que para todos sempre seremos a demonstração da graça e da bondade de Deus. Sabe como as pessoas conseguem entender que Jesus Ele é bom e que Ele perdoa e que Ele liberta? Quando as pessoas encontram em nós essas marcas. As pessoas conseguem nos ver, sabe? E principalmente aquelas que conheceram a nossa história no passado e conseguem nos ver hoje de forma diferente. Quantas experiências nós temos aqui na igreja? De pessoas que lá fora já tiveram uma intriga, já tiveram uma discussão, já tiveram uma situação difícil, mas aí um se converte aqui e de repente o outro entra nessa igreja. Aí quando você olha, eita, é aquela pessoa que eu tive problema no passado, mas e agora? E agora que eu sou um novo homem, eu tenho um novo coração. Aí você vai lá, abraça, beija, celebra. Aquela pessoa olha desconfiada, aí você diz, é a graça de Jesus no meu coração. Eu quero te pedir perdão por aquele tempo, porque agora eu entendo que eu tenho que te amar. E daqui a pouco a pessoa se converte também, está os dois aqui sendo amigos.
Eram inimigos, agora se tornam os melhores amigos. Aonde você encontra isso, querido? Só na igreja de Jesus. É por isso que nós devemos amar a igreja e pertencer à igreja. Você está me entendendo, amém? Alguém recebendo aí? Deixa eu te dizer uma coisa, não importa o tamanho e o lugar, esse deve ser o seu lar. Não importa o tamanho. Sabe por que o tamanho da casa não fala sobre a família? Eu conheço famílias que moram num vão só, mas são uma grande e linda família. Mas conheço famílias que moram em mansão, mas cada um vive por seu lado, extremamente separados. Então o lugar não fala sobre a família. Amém? Você está me entendendo? A família é maior do que a casa. Como igreja, essa estrutura não fala sobre nós. Nós somos maiores do que essa estrutura. Nós somos maiores do que essas 4 paredes, que já não cabe mais a família aqui. Mas a gente não deixa de ser a família. A gente não deixa de ser a família que ama. A gente não deixa de ser a melhor família que existe no mundo. A igreja é além da sua estrutura, então ame a família. Sempre vai caber mais alguém nessa família, amém? Sempre vai caber mais alguém nessa família. E o mais precioso é isso que eu estou dizendo, é que você recolhe as realidades desse lugar e você abraça mais alguém dizendo, olha, que bom te encontrar aqui, que bom saber que você está conosco nesse lugar. Que o nosso coração precisa se alegrar quando alguém chega na família. Quando a família está crescendo, amém? É igual nascer um bebezinho na família, a família celebra, a família se alegra porque vê a família crescendo. Assim é a igreja de Jesus também. Nós precisamos celebrar e ver a igreja crescendo. E por último aqui, quando eu pertenço a um lugar, eu vou entender que eu sou servido para servir pessoas. Você é servido para servir. Verso 8 e 10, Paulo diz, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Em outras palavras, ele está dizendo, o Senhor serviu vocês com salvação. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou para cada um de nós. Então, nesse lugar, nós somos servidos, mas não para ficar sentados, ou para se sentir estrela, mas simplesmente para servirmos mais alguém. Para dizermos assim, se o Senhor me salvou, tem mais alguém que eu preciso favorecer para também ser salvo pelo Senhor. Você está entendendo, amém? A igreja é imprescindível, querido, para o nosso crescimento. A igreja é imprescindível para o cuidado do todo. Não existe ninguém mais ungido do que todos juntos. Não existe ninguém mais poderoso do que todos juntos. Não existe ninguém mais forte aqui do que todos juntos. Então nunca seremos igreja sozinho, porque nós somos membros de um lindo corpo, a qual Jesus é o cabeça desse corpo. Então não aceite esse sentimento de solidão, porque quem só visita, sabe, as pessoas que visitam é assim, eu não quero papo. Não quero aproximação, mas olha, tem uma célula para você conhecer, não quero saber de célula. Olha, mas tem uma pessoa que eu vou botar para cuidar de você, não quero saber de amizade. Eu quero ficar sozinho, tá bom, pastor? Eu quero vir, sair e ficar sozinho. Não aceite, em nome de Jesus, querido, isso não é de Deus para a sua vida. Não aceite o sentimento de solidão no teu coração. Não aceite você querer ficar na solidão, porque solidão não faz bem ao seu coração. Solidão não faz bem ao coração. Quando uma ovelha, um discípulo deseja ficar sozinho, deseja ficar abandonado da comunhão do corpo, algo está errado. E certamente essa pessoa está ocultando algum tipo de problema que tem, mas não quer compartilhar, não quer pedir ajuda, não quer se relacionar. E a igreja é um lugar para isso, querida. A igreja corresponde ao ajuntamento da família de Deus. Uma vez que todos nós somos igreja, nunca mais estaremos sozinhos. Uma vez que você diz assim, eu pertenço a uma igreja, nunca mais você está sozinho. Você consegue entender isso? Nunca mais você pode dizer eu sou sozinho, porque você tem uma família da fé.
Então não aceite se isolar, não aceite se afastar, não aceite ficar sozinho. Você tem uma família para você dizer: essa é a minha família e eu posso contar com pessoas dessa família. Eu posso contar com a ajuda de pessoas de Deus nos dias mais difíceis da minha vida. Eu posso contar com um aconselhamento que vem para me dar uma direção. Eu posso contar com a mão estendida, com um olhar cheio de graça, com um abraço de perdão. Sabe, eu posso contar com uma palavra de amor ao meu coração, porque você faz parte de uma família da fé. Então que você decida hoje, sabe, entender que você tem um lugar para você pertencer. Um lugar para você criar raízes. Um lugar para você criar memórias. Um lugar para você deixar um legado para a sua geração. A igreja, querido, nunca será terra a céu, mas sempre será céu na terra. E respeitar esse fluxo do céu faz a igreja um lugar de despertamento espiritual para as pessoas. Um lugar de transformação radical, um lugar de destinos extraordinários. A especialidade da igreja é viver o sobrenatural, viver as realidades de Deus. Assim, querido, deixa eu te dar um conselho nessa noite para encerrar. Seja esta igreja família. Seja essa igreja família, aonde você for. Não só dentro de quatro paredes, mas aonde você estiver, leve a influência dessa igreja para dentro da sua casa. Que a sua casa seja uma extensão da igreja de Jesus. Que o seu casamento seja um reflexo do casamento de Jesus com a igreja. Que o seu tratamento marido para com a sua mulher seja uma influência do tratamento de Jesus para com a sua igreja. Que o seu tratamento mulher para com o seu marido seja o reflexo do tratamento da igreja para com Jesus. Que filhos, vocês tratem os pais assim como os pais espirituais tratam os filhos. Que pais tratem os filhos assim como vocês tratam no ambiente da igreja. Que você aqui não seja um homem em casa, seja outro homem. Que aqui você não seja uma mulher em casa, você seja outra mulher. Mas que você seja a influência daquilo que você recebe no lugar que você pertence. Escute, porque talvez se está acontecendo isso aqui dentro, você é alguém, lá você é outra pessoa, porque você não está pertencendo a um lugar. Você talvez está só visitando. Mas quem sabe hoje não seja o dia de você despertar isso e dizer: eu preciso criar raízes nessa terra, porque o alimento dessa terra vai me fazer dar frutos diferentes. Não existe árvore que anda de um território para outro. A árvore decide criar raízes ali, e ela vai buscar alimento naquela terra, e a terra vai gerar alimento para que ela dê frutos. E o fruto não faz alimentar a árvore, o fruto alimenta outras pessoas. Você está me entendendo, amém? Receba essa palavra da parte do Senhor para o seu coração. Não frequente, pertença. Se renda ao convite de Jesus. Render-se a Cristo é uma decisão arriscada, sim, porém, todavia, é a decisão mais assertiva na vida de uma pessoa. Quando nós nos rendemos a Cristo, nós estamos dizendo: Senhor, faz a tua vontade, o teu querer em mim. Eu quero pertencer à tua família, eu quero pertencer à tua igreja, eu quero ser igreja nesse tempo. Eu não quero só estar de passagem, eu quero criar história, eu quero criar memória, eu quero criar minha geração, eu quero deixar um legado, eu quero criar raízes para que essas raízes dêem frutos. E quão lindo será sua família tendo você, dando frutos diferentes. Seus vizinhos, sabe, encontrando em você frutos diferentes. Seus amigos, as pessoas que convivem com você nos ambientes. Com certeza, o ato de você se render a Jesus vai refletir na direção de mais alguém. Então talvez chegou a sua hora. Diz essa pessoa que está ao seu lado: chegou a sua hora. Não há mais tempo para perder tempo. Esse é o tempo de você se render a Jesus e pertencer à família do Senhor. Pertença a uma família espiritual e viva o destino traçado por Deus para essa casa. Deus tem um destino para você, mas onde você vai encontrar isso? Só na igreja do Senhor. Só na igreja você encontra o propósito da sua vida. Não viva sem propósito. Encontre o propósito e viva de todo o seu coração. Sabe uma frase que eu digo e eu quero dizer a você:
eu quero querer pertencer a uma família espiritual e viver de forma sobrenatural. Que assim seja no seu coração hoje. Bem-vindo a essa igreja. Amém? Um lugar para você chamar de seu.